Mais um convidado aqui na área do ponto de vista. E aí, Cezinha? Beleza? Valeu. E hoje a gente está recebendo mais um jornalista hoje da TV Arapuã. E hoje a gente vai falar e entender como é que faz para ser, aqui na nossa capital, um jornalista que fala na área de política. Será que é bacana? Será que é muito concorrido você ser um jornalista aqui em João Pessoa? E hoje a gente recebe Felipe Nunes, da TV Arapuã. Felipe, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: se você não for um jornalista voltado mais para a área policial ou mais para a área de política, fica difícil ser um jornalista aqui em João Pessoa? Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Boa noite, né? Olá para os internautas e parabenizar por esse canal que vocês criaram, porque nós vivemos um momento de polarização política em que as pessoas não param para ouvir umas às outras e vocês propõem aí apresentar pontos de vista diferentes aqui para a nossa população, para os internautas. Então, parabenizo pela iniciativa. Mas, quanto à pergunta, ser jornalista hoje é difícil em qualquer situação, em qualquer local do mundo, do Brasil, não seria diferente na Paraíba, né? Inclusive, sobretudo, também pelo clima de polarização política em que nós vivemos. Mas a minha escolha pela cobertura política é algo que nasceu comigo, entendeu? Então, para mim, não foi difícil chegar até aqui, porque eu já cresci interessado pelos temas políticos, pela discussão política, e esse foi um dos fatores que me levaram a entrar no jornalismo, fazer uma cobertura política responsável, que eu acho que faltava, em certo sentido ainda falta no país, algo raso, e eu tento fazer isso de forma mais produtiva, aprofundada. Então é difícil entrar, é um mercado bastante saturado, mas para quem tem força de vontade, você consegue chegar lá. Legal. Bem bacana demais. Mas aí, você acha que essa área ela é mais complicada do que essa área de reportagem política? É mais complicada do que outros, como policial? Você acha que ele tem uma complicação maior? Porque é quase 4 anos, né? Sim, exatamente. Cada área tem a sua nuance, tem a sua diferença, mas a cobertura política eu acredito que ainda é um pouco mais delicada, porque ela envolve interesses, né? O principal interesse do jornalismo, na minha avaliação, é o interesse público. É esse que deve ser o principal interesse do jornalista, né? Levar os fatos até o conhecimento do cidadão, da pessoa, do espectador que está acompanhando o nosso trabalho. Mas o jornalismo político ele tem inúmeros interesses. Tem o interesse do poder dos políticos, né? O interesse da militância, o seu próprio interesse também. Às vezes você tem uma visão política e que você tem que se policiar para não deixar que ela interfira no seu trabalho. Hoje há uma discussão sobre a verdade no jornalismo. Muitos defendem que não existe verdade, que a verdade é relativa. Eu não acredito nisso. Eu acredito na objetividade, que o jornalista tem que buscar essa objetividade. É o que eu procuro fazer no jornalismo político. Mas confesso que é uma área que tem muitas nuances, muitas pressões, muitos interesses em jogo. E você tem que se manter equilibrado, né, para que a sua informação não seja distorcida. E como tu viu a cobertura jornalística na última eleição? Você fala a nível municipal, nacional? Olha, eu acredito que aquele jornalismo em que há interesses, né, sempre há, mas eu acredito que houve sim uma cobertura responsável. Há muitos meios que fizeram uma cobertura responsável, tanto na TV, quanto no rádio, quanto na internet também, porque um dos maiores desafios do jornalismo hoje é combater fake news também, né? Porque enquanto nós fazemos um trabalho profissional, nos meios de comunicação profissional, há as redes sociais. As redes sociais elas trouxeram liberdade, as pessoas puderam se comunicar, mas ao mesmo tempo elas trouxeram muita desinformação. Então esse é um desafio enorme, e aqui em João Pessoa também não foi diferente, né? As famosas fake news. E isso não tem lado. Tem gente que tenta dizer que um lado compartilha fake news, mas não. Isso todos os lados, infelizmente, compartilham com esse intuito de desinformar o leitor, o eleitor.
né? E para contribuir com um processo democrático livre, saudável, o jornalismo tem esse papel de mostrar o fato, esclarecer realmente o que foi que aconteceu, apresentar diferentes debates sobre os temas, né, os problemas da cidade, saneamento básico, a pandemia do novo coronavírus. Então foi isso que eu busquei fazer particularmente, mas acredito que a cobertura ela foi boa. Nós temos muitos bons profissionais também que contribuíram para essa discussão. Eu acho que a população saiu ganhando. Mas ele disse, César, que o Felipe falou, que você sempre quis Sim. ser jornalista e sempre quis ser da área política. Esse sempre foi o teu objetivo. Antes de entrar na faculdade, tu já tinha esse pensamento? Antes de entrar na faculdade, Mas eu já tinha esse tinha pensamento. alguém que tu se espelhava, que dizia, cara, eu vou ser igual esse cara aí. Tinha alguém? E perguntando ele mais profundo ainda, Sim. não perguntar você nossa área de ensino, você já tem uma tendência política, não só da questão de reportagem, de ser repórter político, mas também você já tem algum interesse, já achava legal a política em si. Para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, meus primos me chamavam para brincar. Toda criança brinca com seus primos, com seus amigos. E eu fazia isso também, mas quando começava o jornal, eu deixava de lado a brincadeira para ir assistir o jornal, para discutir política. Exatamente. Eu ia assistir jornal. O Jornal da Noite, por exemplo, os quadros de política, as charges de política. Eu discutia política com meus tios, com amigos, com os meus pais. Enfim, isso me moveu muito até chegar no período da faculdade e realmente escolher o jornalismo. E aí, me permita, eu me formei em 2017 na UFPB, iniciei minha vida, trajetória acadêmica, jornalística na TV Cabo Branco, afiliada da Globo aqui na Paraíba. TV Cabo Branco, como estagiário, né? E lá eu inicialmente, eles perceberam essa minha tendência e eu comecei a desenvolver pautas de política. Eu fiquei lá 2 anos e alguns meses. Ainda fiquei também um tempo como profissional freelancer também, desenvolvendo essas pautas de política, escândalos de corrupção, produções investigativas. Explica pra mim, quando um jornalista ele desenvolve uma pauta, é para colocar em um jornal, é para colocar em um portal, ou é para ele dar para o programa de jornalismo e falar? Explica esse negócio aí pra gente. Jornalismo, ele tem diferentes plataformas, né? Tem a TV, tem o rádio, tem a internet. Então, cada pauta vai depender do meio que você está. As pautas chegam de diferentes maneiras. Às vezes é uma fonte que diz, está acontecendo isso. A gente tem que checar para investigar se de fato está acontecendo e desenvolver aquela pauta, né? E aí há diferentes meios de produção para o portal, para a TV e para a internet. Assim, as fontes elas são diversificadas. E né? o que seria um redator? Um redator é a pessoa que escreve as notícias. Alguém passa o que pra constrói. ela e ela escreve. É isso? Ou ela procura e escreve? Hoje o jornalista ele está imerso num mundo que ele não pode ser apenas uma coisa. Hoje ele é redator, é ele que escreve, é ele que procura a pauta, é ele que investiga, é ele que publica, é ele que filma. Hoje o jornalista edita, ele é multiplataforma. Hoje ele é multifuncional. É multifuncional. É o famoso, é o cara que ele faz tudo, né? Exatamente. Se você não tiver esses atributos, se você não tiver atributos para fazer diferentes atribuições no jornalismo, né, você está eliminado do mercado. Como se dizia o amigo dele, é o polivalente. Exatamente. E aí, só para concluir aquele meu raciocínio do início da minha atividade acadêmica, eu comecei lá na TV Cabo Branco, né? E aí, depois que terminei esse período lá, fui para a TV Master, onde iniciei apresentando um programa de política, que é o Master News, e também fiquei na produção e na direção desse programa. Depois fui para produtor, diretor e apresentador, exatamente, o que eu acabei de falar. Depois fui para o portal Polêmica Paraíba também, onde comecei a escrever artigos de opinião, notícias interpretativas exclusivas, e depois fui contratado pela TV Arapuã, já estou há quase 3 anos. Fazendo política. Me diz outra coisa, agora quando tu estava na faculdade, sim. A maioria dos teus colegas queria jornalista
queria ser um jornalista político ou mais voltado para um entretenimento? Como era na sala de aula? São poucos os que querem fazer política. É a minoria realmente. Eu acho que somente eu, da minha turma inicial, somente eu queria fazer jornalismo político. E assim aconteceu. Porque eu acho que a maioria hoje, eles fazem ou policial, né? Mas assim, agora hoje todo mundo acaba meio que cobrindo um pouco política, né? Sobretudo no período eleitoral agora, em meio a tantos escândalos de corrupção, às vezes até as editorias elas se encontram. Editoria policial, quem gosta de policial tem dia que vai cobrir a Polícia Federal, fazendo aquelas operações que se misturam com a política, né? Como vocês sabem. Então, o jornalismo hoje está bastante diluído também, essas fronteiras. Mas eu, particularmente, gosto muito de focar na cobertura política todos os dias. Assim, esse é o meu foco diário. Mas eles, os teus colegas lá na época de faculdade, eles falavam, eu vou pra fora. Eu acho que metade da turma foi para jornalismo esportivo, né? Outros se interessaram mais para... Não. Tá surgindo uma galera aí que tá... É porque só tem no YouTube. Exatamente. Botafogo, 13, Campinense, vamos ver. Mas aí o jornalismo está surgindo aí uma safra nova do jornalismo esportivo também, que está trazendo grandes novidades. Eu se defender aqui no Campinense. Sim. Sim, mas como é que tu vê aí você como jornalista, como você viu toda essa pandemia, tudo isso? Você foi afetado em alguma questão de emprego? Fala aí pra gente, conta aí pra gente. Eu acredito que o jornalismo tem um papel fundamental nessa pandemia, porque, primeiro, ele tem um papel de informar aquilo que está encoberto, né, que as autoridades não querem revelar. E para as pessoas também se conscientizarem, né, porque até hoje há aquelas pessoas que negam, os negacionistas que negam a pandemia. Ela existe, o vírus existe. E a imprensa tem um papel fundamental de esclarecer as pessoas o que elas devem fazer, os cuidados que elas devem manter para proteger a sua saúde e a saúde dos seus familiares. Mas o jornalismo tem ao mesmo tempo a responsabilidade de não provocar, de não exagerar. Não provocar pânico. Esse é o meu ideal diário. Eu acredito que a imprensa tem cumprido um papel fundamental nessa pandemia e eu defendo que haja sim um equilíbrio. As pessoas às vezes até reclamam, né, que há esse pânico, como você acabou de dizer aí, mas eu acho que não é a grande maioria dos jornalistas que estão provocando esse pânico na população, não. Acho que eles têm um papel fundamental realmente de esclarecer, porque hoje você sabe que tem muita gente ainda duvidando do vírus, fazendo grandes aglomerações em bares, em boates, em meio a tantas mortes. Você olha para o Amazonas agora, é o jornalismo que está lá cobrindo aquela tragédia anunciada, né? Faltando oxigênio para as pessoas, para bebês que estão morrendo. Então o jornalismo tem realmente essa função de esclarecer as pessoas nesses momentos difíceis. Mas eu costumo dizer que o jornalismo tem que ser escravo dos fatos. Ele não pode nem aumentar, nem diminuir aquilo que está acontecendo. Então eu procuro ser coerente. Mas já que você falou aí de pandemia, né? Nossa, tá aí no alto. 2020 passou, 2020, estamos em 2021. Achávamos que em 2020 a gente ia deixar esse vídeo para trás, mas ele acompanhou, infelizmente, a gente está em 2021. E é um assunto que a gente não pode deixar de comentar. Sim, né? Exatamente. Como você é um repórter político, ficou mais difícil fazer as matérias. Sim. Agora, durante a pandemia, ficou. Porque ficou mais escassez, né? Eu fiquei um período fazendo de casa, né? Entrando ao vivo de casa. Telefone, a tecnologia ajudou bastante, o WhatsApp também. As fontes, antes eu ia entrevistar o deputado, o vereador, o senador pessoalmente, e isso passou a ser feito pelo WhatsApp, à distância, Skype e outras ferramentas também. Outros colegas também passaram pelo mesmo processo, então o jornalismo foi bastante afetado. Além do mais, a gente teve que passar a usar máscara, a fazer ao vivo, na rua, né? Até na própria redação, o distanciamento, muitas pessoas tiveram que trabalhar de casa. A vida começou a voltar ao normal agora. O número de casos voltou a assustar. Eu não sei se isso vai afetar novamente a nossa rotina. A gente vai ter que voltar para trabalhar remotamente.
mas eu espero que essa vacina que esteja chegando aí interrompa um pouco esse processo. Né? Mas enfim, o jornalismo está inserido na sociedade, assim como as demais atividades, e foi fortemente afetado por essa pandemia. De forma... Mas você encontrou obstáculos, você encontrou obstáculos dos entrevistados, dos políticos, para fazer a chamada de vídeo? Sim, sempre tem obstáculo, às vezes com a conexão da internet, o local onde eles estão, às vezes eles estão participando, muitas vezes eles estavam participando de conferências, por exemplo, sobre a pandemia, discutindo a pandemia, e aí não podiam entrar naquele momento, mas assim, aos poucos a gente foi se acostumando com isso, eles também com essa nova era, né? E aí acabou que deu certo, né? Apesar dos percalços, a gente conseguiu concluir esse processo. Ainda está em andamento, infelizmente. Inclusive há muitos artigos, né? Essa fase de jornalismo vai provocar muitas reflexões e até a gente percebeu que muitas atividades que a gente fazia presencialmente dá para fazer agora online, em casa, virtual, por conta da tecnologia mesmo. Então a pandemia, apesar das dificuldades, ela nos trouxe aprendizado, né? Reflexões que a gente pode levar para a vida. Pois é, César, mais um jornalista hoje aqui no Ponto de Vista, trazendo suas experiências, trazendo o seu modo de conviver em meio à pandemia e sua profissão. Felipe, deixa uma mensagenzinha ali naquela câmera para aquela pessoa que está cursando jornalismo e quer trabalhar aqui com João Pessoa, jornalista político, jornalista policial, esporte. Deixa eu ver, naquela câmera. Você que está nos acompanhando por aqui, que tem o desejo de ser jornalista, saiba que, apesar da romantização que muitas vezes envolve a profissão, eu digo, francamente, que não é um caminho fácil. Mas se você tem esse sonho, siga, persista. Temos um mercado aqui bastante saturado, muito disputado, mas tudo vai depender do seu talento. Se você tiver foco, fé e determinação, você vai conseguir chegar lá, assim como eu consegui, muitos outros vão conseguir também. Aqui nós temos a Universidade Federal da Paraíba, que tem um curso gratuito de jornalismo, todos os anos tem o Enem, você pode fazer esse caminho e persistir aí no jornalismo, que você vai ter grandes oportunidades certamente, mas tudo vai depender aí da sua coragem, da sua força de vontade. Então, assim como eu consegui, você também pode conseguir, com fé em Deus aí. Eu acho que o jornalismo tem um futuro ainda, apesar desses desafios que estamos enfrentando, tem um futuro muito brilhante aqui na Paraíba e no Brasil também. Pois é, uma bela mensagem aí de Felipe, mas antes de acabar, o que temos? Perguntas aleatórias. Felipe, pergunta aleatória, quadro do Ponto de Vista é o seguinte: a gente vai te fazer uma pergunta, se você acertar, você leva o brinde do Ponto de Vista. Se você errar, esse brinde acumula e vai para o próximo convidado. Tá, eu vou logo dizer que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, ele arruma as coisas aí, não sei onde ele arruma. Até que ultimamente ele tem arrumado as mais fáceis. Quem sabe você não quer esse dia de sol. Mas vamos lá para a pergunta. Felipe, a pergunta é: qual a montanha mais alta do Brasil? É pergunta aleatória, não teve nada a ver com o assunto. Qual a montanha mais alta do Brasil? Opção A, Pico da Neblina. Opção B, Pico do Paraná. Opção C, Monte Roraima. Opção D, Pico Maior de Friburgo. Qual dessas opções é o monte mais alto ou a montanha mais alta do Brasil? Até eu estou curioso. A letra B? Nossa, ele já foi direto. Ele sabe. Eu acredito que sim. Felipe, jornalista Felipe da TV Arapuã, ele está dizendo que a montanha mais alta do Brasil se chama Pico Paraná, letra B. O que é que tu acha? Rapaz, eu confesso que eu não sabia. Como sempre, eu não sabia. Como sempre, eu não sabia. Eu falhei na geografia. Então vamos ver se ela está correta ou está errada. A resposta certa seria Pico da Neblina. Pico da Neblina. Mais um prêmio acumulado aqui no Ponto de Vista. Vamos saber. Foi dessa vez, eu Foi dessa vez. Se fosse político, eu acertaria. Claro, Felipe.
E com essa pergunta que não teve nada a ver com o assunto, Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu joinha, bastante comentários, perguntas. Diz aí o que você quer ouvir aqui da gente, qual é o seu ponto de vista. Diz aí que você quer que a gente entreviste aqui. Nós estamos aguardando vocês. E não se esqueça de ativar o sininho. valeu! Valeu, Felipe! Parabéns, Felipe, muito obrigado. boa sorte, Deus abençoe. Amém! Valeu!